TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Todos nós sabemos que vivemos uma época cerebrocêntrica. Tudo busca ser explicado em termos de vivência, de comportamento, de ajuizamento a partir das funções cerebrais. Em 17 de julho de 1990, nos Estados Unidos, o então presidente George W. Bush, o pai, no Congresso americano e em conjunto com esse Congresso, dava início ao que eles chamaram de década do cérebro. Dizem as más línguas que os interesses eram muito mais pessoais do que coletivos. Nós todos sabemos que este presidente passou e estava já com um diagnóstico de mal de Alzheimer. E a busca era conhecer melhor esse órgão do nosso corpo, mas dizem que com o objetivo de se chegar a soluções para os problemas, para as enfermidades e em especial para a questão da doença de Alzheimer. No entanto, claro que isso foi um passo importante para as buscas no conhecimento da fisiologia, da anatomia, das repercussões dessa anatomofisiologia no nosso cotidiano. E houve uma aceleração desses estudos, notadamente porque até então as pesquisas elas aconteciam muito mais na análise de animais, do funcionamento dos animais, o que não é exatamente a mesma coisa, ou então quando uma doença, uma enfermidade acometia um paciente que precisava fazer uma cirurgia mais diferenciada. Na década de 1990, no entanto, nós já tínhamos dado progressos naquilo que nós conhecemos como exames de imagem, notadamente a tomografia computadorizada, o PET scan, que é um trabalho, quer dizer, uma imagem que é obtida com a emissão de pósitrons, e a chamada ressonância magnética. O exame de ressonância magnética. Esses exames nos permitiram não apenas estudar o ser humano, mas analisar-lhe a questão fisiológica. Então, diferentemente do que se fazia até então, foi possível analisar, estudar o funcionamento do sistema nervoso, especialmente o funcionamento do cérebro, naquele instante, nos pacientes normais. E aí nós fomos colecionando informações cada vez mais profundas e fomos conhecendo muito mais o que é o cérebro. Antes de a gente prosseguir, apesar do tema ser cérebro, hardware do espírito, ou seja, apesar do nosso tema utilizar a nomenclatura cérebro, é preciso lembrar que àquela época, até meados do século XX e já próximo do século XX, ainda era comum se usar a terminologia cérebro para significar todo o sistema nervoso situado dentro da cabeça. Depois, a nomenclatura mudou. Então, para que a gente possa entender melhor isso, hoje
o que está dentro da cabeça é chamado de encéfalo. A palavra encéfalo, aliás, do ponto de vista etimológico, diz especificamente isso. Porque o termo céfalos significa cabeça. E o prefixo em, dentro. Então, o que está dentro da cabeça. Então, vou pedir para o Sérgio passar a primeiro slide, para que a gente possa ver esse cérebro, ou melhor, esse encéfalo, que é o que está dentro da cabeça. Então, a gente pode dividir anatomicamente esse encéfalo em 3 estruturas básicas. A estrutura maior, que está mostrada aqui nessa figura, numa vista lateral. Como é que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo um encéfalo estudado por fora, o paciente de lado, numa posição lateral. Então, essa região da direita de vocês é a região mais anterior e, consequentemente, a mais posterior está à esquerda. Então, essa região maior, que é chamada também de hemisfério cerebral, no caso, hemisfério cerebral direito, faz parte do cérebro. Nós sabemos que os hemisférios são 2, direito e esquerdo, mas, além disso, nós temos as estruturas que ligam um hemisfério ao outro, e temos uma outra parte do cérebro que fica interna, ou quase que totalmente interna, que é o diencéfalo. Então, o cérebro é formado pelo telencéfalo, que inclui os hemisférios cerebrais, e o diencéfalo, que a gente não está vendo aqui porque ele está internamente. Mas, além do cérebro, nós temos uma outra parte do encéfalo, que é chamada de cerebelo. É aquela regiãozinha que a gente vê uma parte dela aqui, situada atrás e abaixo do cérebro. Essa região é extremamente interessante porque ela é quem coordena toda a nossa atividade motora e também se relaciona com o equilíbrio. É um dos órgãos relacionados com o equilíbrio. Mas vocês percebem que na parte mais anterior e inferior ao telencéfalo e anterior ao cerebelo tem uma pequena região assim compridinha. Isso aí é parte do que nós chamamos de tronco encefálico. Então, vou pedir para o Sérgio passar mais uma vez para a gente ver por dentro. Então, nesse caso aqui, o que é que nós estamos vendo? Na verdade, aqui é uma peça verdadeira. Então, nós estamos vendo o seguinte. O que ocorreu é que a gente cortou o encéfalo no meio, tirou a metade esquerda desse encéfalo e está vendo a metade direita por dentro. Então, a gente diz que é uma visão medial, no meio do encéfalo. E aqui a gente pode até divisar melhor aquelas partes que eu falei para vocês. Toda essa região aqui, que eu vou contornar, toda essa região faz parte do cérebro. Tanto do que nós chamamos de telencéfalo, aquela parte que os hemisférios cerebrais são a estrutura mais visível, mais perceptível, quanto uma parte mais interna, essa região aqui, olha. Essa regiãozinha aqui, que é o chamado diencéfalo visto por dentro. Só por curiosidade, eu quero chamar vocês a atenção nessa estruturazinha bem aqui, talvez não esteja muito bem definida, delimitada, que é a glândula pineal, que os espíritos já ouvem falar muito sobre ela, porque André Luiz ensina lá em Missionário da Luz, em outros livros daquela coleção dita Nosso Lar, ele fala que é uma estrutura extremamente importante do ponto de vista mediúnico e espiritual também. Não apenas mediúnico na relação do espírito com outros espíritos, quer dizer, do encarnado, do médium com os espíritos desencarnados, mas também na relação do próprio espírito com o seu próprio corpo, com a sua própria estrutura cerebral. Porque essa glândula pineal, ela é uma estrutura dessa região do diencéfalo. Então, agora, além do diencéfalo, agora a gente pode ver melhor o cerebelo cortado no meio. Ele é inteiro, foi cortado no meio, que a gente está vendo por dentro. Então, está aí o cerebelo. Parece como se fosse, se você olhar mais de perto, parece que ele tem umas estriazinhas brancas, parece assim uma árvore, que é chamada de árvore da vida. E
na parte à frente do cerebelo e abaixo do cérebro, vocês têm essa estrutura longa, longilínea, que é o tronco encefálico. O tronco encefálico, por sua vez, é dividido em 3 partes. Uma parte mais superior, que é o mesencéfalo, uma parte intermediária, que é a ponte, e uma parte mais inferior, que é o bulbo. Essas estruturas, todas elas fazem parte de um complexo funcional que se soma. Então, esse é o encéfalo. Mas eu dizia que a partir desses estudos, houve uma manifestação cada vez maior dos cientistas materialistas para dizer, ora, está aí, está tudo explicado no encéfalo. Até porque o que se fazia assim, se percebeu que especialmente esse cérebro, que tem uma região mais externa, envolvendo todo o hemisfério cerebral, que é chamada de córtex cerebral, e nesse córtex cerebral é onde se encontram várias estruturas relacionadas com funções específicas. Até algum tempo atrás se pensava que cada região do cérebro tinha a ver com uma função única. Hoje se sabe que não é bem assim. Mas há regiões relacionadas com essas funções. Por exemplo, nós poderíamos dizer que à frente dessa região aqui tem esse lobo, como é chamado uma parte do cérebro, chamado de lobo frontal. Esse lobo frontal tem uma parte mais anterior, essa região mais anterior, que é a parte do cérebro que se relaciona com pensamento abstrato, que se relaciona com estratégia de comportamento. Por exemplo, se você está no local, você pensa em realizar uma atitude, tomar uma atitude, você pensa assim, peraí, aqui não pode. A gente se comporta diferentemente se a gente estiver, por exemplo, em casa, com a família, ou com os amigos em outro local, ou se a gente estiver, por exemplo, em uma solenidade, onde a gente não conhece ninguém. Então, esses comportamentos, quer dizer, essa escolha de estratégias comportamentais relacionadas à relação social, ela tem a sua base anatômica nessa estrutura. E acontecia o seguinte, que mais e mais esses cientistas entendiam que era no cérebro que estavam essas funções, porque pessoas que sofriam lesões dessa estrutura, essas pessoas passavam a não mais ter um comportamento, não mais conseguir as estratégias específicas de comportamento. Então, por exemplo, em 1868, já se sabia alguma coisa assim. Porque estudando um caso de um problema que um paciente teve, era um paciente numa estrada de ferro, que ele estava cavando para colocar dinamite para construir a estrada de ferro. Ele era funcionário de uma estrada de ferro dos Estados Unidos e fazia esse trabalho. E um dia ele estava nesse trabalho com uma haste de ferro, ele socava a dinamite, quando a dinamite explodiu. E, obviamente, a haste de ferro foi jogada e entrou na cabeça. Entrou num lado, saiu no outro. E levaram-no, naturalmente, mas em 1868, vocês imaginam isso? Se conhecia muito pouco acerca das funções do cérebro. Ele foi levado para o hospital, todo mundo achava que ele não ia continuar vivo, não ia suportar a lesão, retiraram a barra de ferro e ficaram observando, não tinham muito o que fazer. E o interessante é que ele não teve maiores problemas. Ele continuou falando, ele continuou sentindo, ele continuou movimentando, mas ele mudou de maneira drástica o seu comportamento. Ele passou a ser um sujeito desajustado. Ele que era um trabalhador correto, que sempre cuidava, ele passou a não ter mais responsabilidade, a dizer coisas que não devia, a ser inconveniente. E os amigos dele diziam até que ele era outra pessoa. Ele não era mais aquele homem que eles conheceram. Porque ele mudou o comportamento de forma importante, muito séria. Então, com os estudos, depois
que se chegou à conclusão que essa região, que é chamada de área pré-frontal, que se desenvolve de maneira especial nos primatas, notadamente no ser humano, ela que tem a ver com isso. Então, cada vez mais os materialistas foram dizendo, ora, o cérebro é que é o responsável por tudo. E isso passou a ser, inclusive, uma corrente materialista que analisa aquilo que nós chamamos de mente e consciência, porque todos nós sabemos que pouco a pouco a tentativa de entender os processos mentais. Por que você pensa diferente do outro? Por que você sente diferente do outro? Como é que você é capaz de fazer ajuizamentos diferentes? Então, essas questões da memória, do pensar, do refletir, do analisar, elas mostraram que era diferenciar de pessoa para pessoa. E surgiu a ideia de mente. A palavra mente, na verdade, é uma palavra que tem o mesmo significado que psique, ou psique, se a gente tornar para o português. O que muda é a origem. No caso de psique, a palavra é de origem grega. E no caso da mente, ela é de origem latina. Mas ela significa inteligência, pensar, espírito, alma. Mas os cientistas, eles não tinham como negar essas questões, essas características. Por isso, o termo mente acabou sendo incluído dentro do conhecer, do saber psíquico. Porém, com essas pesquisas mais recentes, alguns filósofos da ciência, filósofos da mente e neurocientistas passaram a advogar que essa coisa de mente, consciência, livre-arbítrio, não existem. Essas coisas, para eles, não existem. É uma corrente materialista que nós chamamos de materialismo eliminativo. Nós temos aí uma grande figura, que é um dos maiores filósofos, chamado Daniel Dennett, é um norte-americano, que ele advoga essa ideia. Fala assim, olha, o tempo vai mostrar que nós somos apenas o resultado do funcionamento dos 100 bilhões de neurônios que compõem o nosso encéfalo. 100 bilhões de neurônios constroem essa estrutura magnífica que é o encéfalo. E só para a gente ter uma ideia, essa estrutura que em média pesa em torno de 1.360 gramas, dependendo do lugar, dependendo do tamanho da pessoa, porque ele é proporcional ao tamanho do corpo e não muda. Digamos assim, imagina um pigmeu tem um cérebro bem menos pesado do que um gigante nórdico, por exemplo. Se você pegar o tamanho e o peso desses cérebros, desses encéfalos, você vai ver uma diferença muito grande. Porém, isso não muda nada em capacidade de inteligência. É por isso que as mulheres têm, em média, um encéfalo menor do que o do homem. Porque elas têm massa menor. Né? Porque as mulheres têm uma massa corporal menor. Como, na mesma espécie, a massa encefálica ela está relacionada com a massa corporal, então a mulher que tem uma massa corporal, em média, menor do que a do homem, ela tem um encéfalo menor do que o do homem. Mas nenhum é maior do que o outro, em termos de função. Todos têm a mesma função. É certo que o cérebro feminino tem algumas características próprias, assim como o cérebro masculino. Mas isso não significa dizer que um é melhor que o outro. Ele não tem características específicas da sua sexualidade.
Porque o que ocorre é que quando a criança está se formando, os hormônios femininos agindo sobre a construção do encéfalo, eles determinam alguns comportamentos, favorecem pelo menos alguns comportamentos. Não é determinar porque nada determina. Eles favorecem alguns comportamentos. É por isso que se você olhar, e não é só uma questão sociocultural, isso o neurocientista tem estudado, não é só uma questão sociocultural. É uma questão, inclusive, do cérebro que você recebe, da estrutura orgânica que você recebe, que favorece tais ou quais comportamentos. Favorece. Pois bem, então, se dizia, esses 100 bilhões de neurônios, ainda envoltos por cerca de 1 bilhão de outras células, que são as células da glia, que servem de sustentáculo, de sustentação, mas também de favorecimento à função, porque essas células chamadas células da glia, são células que sustentam os neurônios. Antigamente pensavam que era só sustentável, mas hoje se sabe que eles modulam, eles ajudam o neurônio a funcionar. E esses neurônios se relacionam por 1 quatrilhão de sinapses. Vocês estão percebendo os números? Nós temos tantos neurônios, quase na mesma quantidade que a galáxia tem de estrelas. De qualquer maneira, esses cientistas dizem assim, ora, vai ser demonstrado que esse negócio de mente, de consciência, de eu, de livre-arbítrio, não existem. Esse é um materialismo radical, eliminativo. Mas existem também outros materialismos que até admitem a mente. Mas pensam, existe um materialismo chamado de epifenomenalismo. Ou seja, a mente, dizem eles, é um epifenômeno do cérebro. O que é esse negócio de epifenômeno? É assim, a mente ela seria resultado da ação do cérebro, mas ela em nada se relaciona com o cérebro. Ela não tem nenhuma importância para o cérebro. Tem até Huxley, materialista, que diz o seguinte, na verdade, a mente é como se fosse uma locomotiva. Mas a mente seria, o cérebro seria a locomotiva. E a mente seria o apito. Ela não muda nada o funcionamento do cérebro. Esse é o tal do epifenomenalismo. Eles admitem a mente como resultado da cerebração, mas que essa mente não funciona, quer dizer, não modifica o cérebro. Existe uma outra corrente que é chamada de mentalismo, que diz o seguinte, que a mente e o cérebro, as funções neurais do cérebro e as funções mentais, elas caminham paralelamente, como se fossem faces de uma mesma moeda. Existe, portanto, a mente para eles, mas eles dizem, a mente só pode existir se tiver o cérebro. E tem uma outra corrente, que é a da identificação psicofísica, que diz, existe a mente é dinâmica, ela age sobre o cérebro, mas ela, apesar de agir sobre o cérebro, ela só existe se o cérebro existir. Então, de qualquer maneira, esses cientistas, eles começaram a dizer, não existe nada além do cérebro. Tudo é o cérebro responsável. Mas vários foram e vários são os estudiosos que estão chegando a conclusões opostas. Então nós vamos ter nomes importantes dentro das neurociências que estão negando isso. Desde o século passado, onde nós tivemos um neurocientista que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina, porque ele descobriu a formação, como é que funcionavam aquelas sinapses que eu falei entre um neurônio e outro, que eu falei que tem 4 trilhões de sinapses. Quer dizer, os neurônios se relacionam através de 1 quatrilhão de sinapses. Pois é, ele descobriu isso. E ele escreveu um livro que ele chamava de Cérebro e Consciência. O título do livro era Cérebro e Consciência. Na verdade, em inglês é
Como a consciência age sobre o cérebro. E foi traduzido para o português como sendo Cérebro e Consciência. O nome dele é John C. Eccles. Ele viveu de 1903 a 1997. E ele afirma categoricamente que a mente é algo não físico e que não depende do cérebro. Aliás, nesse livro, ele chega mesmo, apesar de ele usar o termo consciência como sinônimo de mente, ele chega mesmo a afirmar de forma categórica que o espírito existe. Que você não pode explicar as relações do espírito fisicamente, mas pode explicá-las de outra maneira, notadamente levando em conta os estudos da física quântica, que nós abordaremos um pouco à frente. De qualquer maneira, além dele, um dos maiores filósofos da ciência, um alemão chamado Karl Popper, que viveu de 1902 a 1994 e escreveu alguns livros em conjunto com o John Eccles, ele também concluiu da mesma forma. A mente, ela independe do cérebro e ela sobrevive ao cérebro. Então, muitos são os estudiosos. E eu tenho uma citação, aqui vocês já devem ter lido, talvez, de um outro neurocientista, só que este está encarnado. Ele é um neurocientista canadense, chamado Mário Beauregard, e ele escreveu um livro chamado O Cérebro Espiritual, baseado no seu conhecimento neurocientífico. E olha o que ele diz nesse O Cérebro Espiritual, onde ele explica como o espírito se relaciona com o cérebro. E ele diz o seguinte: apesar das afirmações trombeteadas na mídia popular, você já deve ter ouvido alguém falar isso, algum cientista em entrevista, seja na mídia televisada ou na imprensa, já tem uma entrevista com eles alardearem esse materialismo, esse ceticismo. Então diz o nosso Mário Beauregard, que apesar das afirmações trombeteadas da mídia popular, as novas descobertas não explicaram conceitos básicos, como a consciência, a mente, o eu e o livre-arbítrio. Essas novas descobertas, diferentemente do que os materialistas apregoam, elas não permitem, porque elas não elucidaram completamente isso. O conceito de mente, de consciência, de livre-arbítrio, de eu, esses conceitos eles permaneceram inexplicáveis dentro das justificativas e das análises calcadas nas neurociências. Então ele continua. As hipóteses que reduzem a mente às funções do cérebro ou negam que elas existam, continuaram sendo apenas isso. Hipóteses. Hipóteses. Nada mais que isso. Baseiam-se não em demonstrações de provas convincentes, mas no materialismo promissório. É aquele materialismo, que ele chama de o nosso Karl Popper, aquele filósofo da mente chamava, esse materialismo promissório é aquele materialismo assim, você acha, até entende que tudo é material. Não tem provas, é uma crença. É uma crença. Os cientistas materialistas, eles têm uma crença de que tudo é matéria, só isso. Eles não podem provar isso. Não conseguem provar, e é isso que o Beauregard está falando. Em 1968, um neurocientista, um neurologista norte-americano, chamado Paul MacLean, ele estudou o cérebro e ele falou assim, o cérebro, ou encéfalo, que é o termo mais comum, mais utilizado hoje, ele foi se formando ao longo das espécies. Então, até os répteis surgiu desde os animaizinhos mais elementares, os anelídeos, por exemplo, uma minhoca, ela tem um cordãozinho nervoso, que é como se fosse
uma medula espinhal. Vocês lembram que o sistema nervoso central, ele é formado por aquela estrutura que está dentro da cabeça, o encéfalo, e por uma estrutura que está dentro da coluna vertebral, que é a medula espinhal. Então ele tem como se fosse um primórdio de medula. Mas à medida que os animais vão evoluindo, o seu sistema nervoso também evolui. E é isso que o MacLean falou. Ele disse, até os répteis se forma uma estrutura, uma espécie de cérebro, que ele chamou de cérebro primitivo, ou cérebro reptiliano. Vocês viram aquela figura que eu mostrei para vocês? Aqui está representada uma parte em branco, que é o tal do cérebro reptiliano. Ela é formada principalmente pelo tronco cerebral, lembram dele? Mesencéfalo, ponte, bulbo, que eu mostrei lá. E também é formada por uma parte do cerebelo, aqui o cerebelo representado é essa partinha branca do cerebelo. Porque o cerebelo também ele evolui de acordo com o estágio da espécie. Então, os animais mais primitivos, eles começam a formar uma parte do cerebelo, que é a parte do cerebelo relacionada com o equilíbrio. De qualquer maneira, logo depois, com os mamíferos inferiores, forma-se uma outra parte do cérebro, que foi chamada de cérebro emocional, que é formado principalmente por estruturas que depois foram por ele mesmo chamadas de sistema límbico, que se relacionam com as emoções. Esse cérebro reptiliano, ele permite ao ser, através da agressividade, autopreservar-se. Você sabe que a gente às vezes ainda vive mais ou menos em função do cérebro reptiliano. A gente fala dos lagartos, que tem os filmes falando dos lagartos, de seres que invadem a Terra com forma reptiliana, é uma projeção aquilo. Porque nós ainda continuamos com a mesma posição de violência, com a mesma agressividade, porque esse cérebro está em nós. Ele é importante para nos preservar a vida. Depois desse outro cérebro, que se forma depois, nos mamíferos inferiores, ele tem a ver com emoções, com carinho de mãe, aquela sensação de paternidade, de maternidade. Ela já começa a favorecer que os animaizinhos possam ter rituais locais, onde ele marca o local dele, rituais de acasalamento, procedimentos lúdicos de brincadeira, lembra o cãozinho brincando? Então são animais que têm um cérebro emocional. E depois você tem o neocórtex, ou cérebro superior, que é boa parte daquela estrutura dos hemisférios cerebrais, é esse cérebro, onde nós podemos tomar decisões, ter pensamento contínuo, pensamento abstrato, decidir as coisas. Então, para ele, é isso. E o Espiritismo que diz isso? Onde é que entra o Espiritismo? Ora, a doutrina espírita, ela não nega isso. Vocês lembram que o Espiritismo não é contra a ciência. Só que o Espiritismo analisa a ciência de outra forma. Diferentemente dos filósofos e cientistas materialistas, o Espiritismo diz que não. Que o espírito é o principal elemento do ser humano. E que existe uma relação, uma interação entre o espírito e o corpo, inclusive entre o sistema nervoso. Mas como é que isso se forma? De onde é que isso vem? Como é possível que um corpo grosseiro como o nosso seja relacionado com o espírito, que até algum tempo atrás era tido como abstrato? A doutrina espírita justifica, demonstra essa possibilidade pela presença de um corpo energético, que é o perispírito. A gente às vezes não se dá conta da importância dessa conceituação espírita. Porque naquela época, matéria era formada por átomos sólidos.
átomos impenetráveis. Na época, no século XIX, onde o Espiritismo surge, o pensamento atômico era o mesmo pensamento herdado da Grécia Antiga, de filósofos gregos, como por exemplo Demócrito. Dizia o seguinte: a matéria é formada por estruturas indivisíveis, daí o nome átomo, e essas estruturas indivisíveis são esféricas, sólidas. Aí os espíritos dizem assim: a matéria como nós conhecemos é uma diferenciação de uma matéria muito sutil chamada fluido cósmico. Vocês imaginam como era para entender isso naquela época? Porque hoje nós já entendemos. Porque o que é a matéria hoje em dia? A partir do começo do século XX, desde 1911, quando Ernest Rutherford, um físico inglês, fez experiências com a radioatividade, e depois o Niels Bohr, que foi um estudioso dinamarquês, ele passou a analisar e complementar o pensamento do Rutherford. Ele falou assim: a matéria, na verdade, é um imenso vazio. É um imenso vazio. E hoje, com o estudo da física quântica, a que se reduziu a matéria? Não é à toa que dizem que o Einstein, o grande cientista do século XX, dizia que a matéria morreu asfixiada por falta de matéria. Então, o Espiritismo já resgata isso. Porque essa é a grande discussão que os materialistas ainda hoje afirmam. Como é que pode existir espírito? Como é que o espírito poderia agir sobre o cérebro? O Espiritismo ensina através do perispírito. Porque existem relações muito suaves, porque o perispírito, por sua vez, ele não é uma estrutura energética homogênea. Pelo contrário, ele é uma estrutura heterogênea, que apresenta um diferencial vibratório do mais sutil ligado ao espírito, que alguns querem chamar de corpo mental, até o mais grosseiro que se liga ao corpo físico, às células físicas, que no encarnado alguns chamam de duplo etérico. Então o nosso perispírito não é um corpo de uma só estrutura, ele é um corpo heterogêneo. Eu costumo dizer que o perispírito é como se fosse uma casca de cebola, uma cebola. Porque a cebola tem aquela partezinha mais sutil, mais tenra, até a casca bem dura. Então eu digo que o perispírito ele é uma estrutura como se fosse uma forma de cebola energeticamente. Faz uma analogia. Então, o Espiritismo fala sobre isso. Como é que há uma relação? Essa relação existe via a parte mais grosseira do perispírito, que se relaciona com o corpo físico. E o espírito está relacionado com a parte mais tenra, mais sutil do perispírito. E aí, dessa maneira, nós poderíamos fazer uma relação do cérebro, do sistema nervoso, porque todos vocês que já estudaram os chamados centros de força, citados pelo André Luiz, especialmente pelo André Luiz e outros espíritos, de que o nosso perispírito ele apresenta regiões onde as energias mais sutis caminham, que são chamados centros de força, coronário, frontal, laríngeo, etc. E eles são responsáveis por ligar o corpo físico ao espírito, porque eles são intermediários disso. E nós vimos também que esses centros de força, eles se ligam a estruturas neuroendócrinas, ou seja, nervosas e glandulares. A gente vê, por exemplo, o centro coronário ligado com a glândula pineal. E a gente vê, por exemplo, o centro de força laríngeo ligado com um conjunto de nervos
dessa região que é o plexo laríngeo. De qualquer maneira, claro que o perispírito se liga a todo o corpo. No dizer de Kardec, no livro A Gênese, ele se liga molécula a molécula com o corpo físico. Mas o foco da ligação, do funcionamento, se encontra no sistema nervoso e glandular. Então, se a gente tem essa posição, nós poderíamos fazer, por exemplo, uma analogia do nosso sistema nervoso, especialmente o cérebro, o encéfalo, como um computador. Nós sabemos muito bem que os cientistas, à medida que foram construindo essas máquinas inteligentes, até idealizaram cérebros de máquina, cérebros artificiais, eles foram imaginando, pensando que poderiam construir uma máquina igual ao nosso cérebro. Imaginaram isso. É possível construir uma máquina. Um dia nós teremos uma máquina que será exatamente igual ao cérebro humano. E aí nós vemos toda aquela tendência, aquela busca da robótica, de criar robôs com comportamentos. Só que óbvio que a máquina é a máquina. A máquina traduz aquilo que o que pensa joga para ela. Então, se nós formos relacionar o nosso sistema nervoso com um computador, nós podíamos, retomando aquelas ideias básicas de computação, nós sabemos que lá nós temos o hardware. O que é o hardware do computador? É a parte dura do computador. É a máquina, propriamente dita. Nós falamos da máquina, então, o processador, nós temos toda aquela estrutura física do computador, é o hardware. Então, nesse caso, o cérebro é essa parte dura. É a máquina na computação. E como é que você faz? Vocês lembram, o pessoal que conhece, que tem também o firmware. O que é o firmware? É a parte que são os programas que são jogados já na própria máquina. A máquina já tem aqueles programas. Então, essas ordens, essas organizações no computador são o que nós podemos chamar, dentro do nosso corpo, de estruturas genéticas, os genes. Quando nós nascemos, nós temos lá aquela carga de genes. Só que a maior parte dos nossos genes, ela é desativada. Só pouco a pouco a gente vai ativando os genes. Tem até estudiosos que dizem que se a gente soubesse fazer, a gente ia ativar os genes positivamente. O que é que alguém faz, por exemplo, quando adoece de uma doença desse tipo? Ele ativa os genes que antes estavam desativados e que levam ao adoecimento. Então, esses genes seriam o firmware. Quer dizer, quando você reencarna, quando a gente reencarna, a gente traz características que estão no perispírito. E algumas delas já estão lá como predisposições no nosso corpo, no nosso hardware. Mas alguém pergunta, sim, mas como é que faz? E aí? Os programas que nós temos no computador, os softwares, estão no perispírito. No perispírito nós temos os programas de funcionamento do corpo, da máquina, do hardware. Então, se nós formos relacionar o nosso cérebro com um computador, ele será exatamente a máquina, que terá programas já instalados para que possam funcionar, que é o firmware, que no nosso caso são os genes, e o software é o próprio perispírito que se relaciona com o corpo físico. Então nós vamos ter as programações para o corpo funcionar, para o cérebro funcionar. De modo que não é o cérebro que pensa. Essas funções cognitivas de conhecimento,
pensar, memória. A memória, por exemplo. Nós podemos encontrar no corpo físico estruturas, programas já colocados ali como se fossem os firmwares. Tem até uma grande dúvida no movimento espírita do tipo, onde é que fica a memória? Alguns pensam que a memória fica no perispírito. Ora, a memória fica no corpo, no perispírito e no espírito, dependendo de que tipo de memória. Porque os programas do nosso cérebro, à medida em que eles entram em contato com estímulos, que interpretam esses estímulos, eles armazenam a memória no cérebro. Porque eu vou precisar dela em breve. E porque aquilo foi aprendido enquanto eu estou encarnado, vivenciando nessa dimensão material. Mas quando nós vamos desencarnar, quando nós estamos desencarnando, todo mundo aqui já lembra, já estudou, que é comum que a pessoa se relembre de tudo que aconteceu na vida. É como se fosse um filminho passando de toda aquela existência. Na minha opinião, isso acontece como se fosse um rebobinamento de memória para o perispírito. Porque aquelas vivências vão ser armazenadas no perispírito, para quando for necessário estarem à tona. As vivências que não vão ser utilizadas logo, elas são aprofundadas no espírito, as memórias. Então nós temos memórias no espírito que dificilmente vamos nos lembrar, a não ser que elas sejam necessárias e voltem para o perispírito. Se eu estiver encarnado, dificilmente vão chegar ao corpo físico. É por isso que a gente não lembra de outras encarnações, só raramente. Nesse caso aí, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, aqui de São Paulo, ele entende que a pineal teria uma função que relacionaria o passado com o presente em algumas situações. Então, como é que alguém, às vezes, espontaneamente se lembra de lances de uma encarnação pretérita? Como é que a pessoa pode se lembrar de momentos na terapia de vivências passadas? Como é que ela pode se lembrar de momentos de outra vida, se ela não viveu com esse cérebro? Se o material todo está no inconsciente, esse inconsciente mais profundo está no espírito. Como isso acontece? O Dr. Sérgio Felipe entende que a glândula pineal ela funciona como um temporizador. Da mesma forma que ela impede que a gente possa lembrar normalmente, ela pode permitir em algumas situações esse retorno ao passado. Da mesma maneira que a gente, quando se relaciona, por exemplo, com o espírito médium, se relaciona com o espírito, ele pode, mesmo em tempos diferentes, porque o mundo espiritual não funciona em termos temporais como o mundo físico, mesmo assim, você pode relacionar-se com o espírito e trazer pensamentos e ideias do espírito. Então aí a glândula pineal funcionaria como um temporizador. De qualquer maneira, essas questões elas vão sendo aperfeiçoadas. E aí você podia perguntar, sim, mas o Espiritismo disse que o perispírito é que permite essa relação do espírito com o corpo físico. Como é que isso funciona? Exatamente por causa dessa fragmentação vibratória. Hoje em dia, a física quântica, de alguma maneira, já nos ajuda a entender isso. Vocês que... a física quântica às vezes é difícil, mas nós vamos colocar aqui só aquelas ideias que todo mundo deve saber. Por exemplo, a física quântica ensina que o observador é quem cria a realidade. Então, o observador, quando ele olha a coisa, ele escolhe. O que existe dentro da ideia da física quântica são ondas de possibilidade. Olha como isso na visão espírita tem uma grande importância, quer dizer, explica muito bem o que a gente fala em termos de espiritismo. Quando nós nascemos, nós temos uma vida à frente. E nós temos possibilidades. Nós, espíritos, é que vamos fazer com que essas possibilidades se tornem reais. Eu vou escolher.
Toda vida que eu escolho uma possibilidade, eu torno realidade. Então é isso que diz a física quântica. As ondas de possibilidade, elas se tornam partículas reais no momento em que a consciência, o ser que observa, consigna aquela possibilidade. Então é como se ele fizesse uma coagulação daquela coisa. Por isso nós temos possibilidades. Nós escolhemos, é o que chama de livre-arbítrio. Então observe, e essa possibilidade é que permite os físicos quânticos, por exemplo, o Dr. Amit Goswami, que é um físico indiano, mas que mora nos Estados Unidos, era professor da universidade nos Estados Unidos, de Oregon. Ele diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado Médico Quântico. Tem vários livros sobre a questão do universo quântico, coisa assim. Ele diz o seguinte, como é que o espírito, a consciência, não física, não localizada, do ponto de vista material, como é que ela pode se relacionar com o corpo? Exatamente através dessas opções, da relação que não é material, que está além do conhecimento material tradicional. Então, o Espiritismo antecipa o conhecimento da física quântica. Veja, eu não estou dizendo que antecipa tecnicamente, mas antecipa conceitualmente. Porque no momento, no instante em que os Espíritos nos ensinam que existe matéria para além daquilo que nós entendemos, e que é essa gradação diferenciada de matéria que permite ao Espírito se relacionar, o Espírito que é não físico, o Espírito que é não temporal, o Espírito que é não localizado. Quem é que vai localizar o Espírito nessa nossa dimensão? Não tem. Não se pode localizar o Espírito. Aliás, os próprios Espíritos já dizem, o Espírito não entendam que ele se encontra dentro do corpo. E ele faz uma analogia muito linda, tipo assim, é como se fosse uma lâmpada dentro de uma gaiola, que ela se espalha. Porque o Espírito é não localizado. Então o Espiritismo, a doutrina espírita, já nos ensina, já antecipa a física quântica em termos conceituais. Dessa possibilidade, dessa explicação do relacionamento do espírito, da alma, com o corpo material. E cada vez mais surgem estudos a demonstrar que a mente não pode ser explicada como algo material. Não pode ser explicada como um resultado da celebração. Como, por exemplo, as atividades paranormais, a própria mediunidade. Porque não foi o Espiritismo que inventou a mediunidade. Esses fenômenos sempre existiram, sempre foram descritos. O nome que se dá aos fenômenos se modifica ao longo do tempo. Mas como é que se pode explicar, se não pela ação da mente? Como é que a gente pode explicar que crianças com um cérebro igual de todo mundo sejam prodígios, fenômenos, gênios, a não ser com a independência do espírito, com a independência da consciência, da mente. E hoje em dia também com os estudos de experiência de quase morte. Os cientistas tentam explicar, tentam justificar as EQMs como modificações neuroquímicas, modificações químicas no cérebro, por causa dos instantes de rebaixamento da sua funcionalidade. Então eles acham que é como se fosse uma alucinação que a pessoa tem. Mas isso não explica totalmente o que acontece nos vários casos de experiência de quase morte. Não explica tudo. E vocês sabem que uma hipótese para ganhar
a condição de teoria e ser considerada válida, ela tem que explicar todas as possibilidades do fenômeno. Uma hipótese que explique parcialmente, com certeza ela não é a melhor. Então, existem casos de EQM em que as pessoas percebem situações que não poderiam perceber e que não dependem, digamos, de uma alucinação, de uma modificação funcional, neurofisiológica, por conta da dificuldade de diminuição do oxigênio, por exemplo. É o que ocorreu com um paciente que um cientista holandês, quer dizer, mora na Holanda, chamado Van Lommel, ele escreveu um artigo para uma revista médica. Esse artigo dizia o seguinte: paciente foi atendido de emergência, parada cardíaca. E naquela dificuldade, aquele afã de cuidar do paciente, vocês sabem que uma das coisas, se o paciente tiver prótese dentária, eles tiram para que aquela prótese não seja deglutida sem querer e acabe causando uma parada respiratória. Então a enfermeira foi lá, tirou a prótese do paciente, era um paciente que tinha uma prótese dentária, e a paciente guardou. E o tempo passou, ele foi atendido. Nesse ínter, chegava um outro paciente, uma jovem, que tinha sido acidentada, estava passando muito mal também, e foi atendida próximo a ele. Conseguiram reverter o quadro de parada cardiorrespiratória do paciente. Mas depois ele foi para a enfermaria e esqueceram de devolver a prótese do rapaz. E no outro dia, quando o médico ia passando, ele lembrou-se, olha, ele estava em parada cardiorrespiratória. Ele voltou para ele assim: doutor, por favor, eu quero que o senhor devolva a minha dentadura. E o médico disse: mas como assim? Ele disse, e nesse momento ia chegando uma enfermeira, exatamente a enfermeira do dia que ele tinha sido atendido. Você guardou a minha dentadura dentro daquela mesinha, na gavetinha que tem daquela mesinha. E a mulher, a enfermeira, nem se lembrava disso, porque na hora, com muita pressa para resolver o problema, ela nem simplesmente guardou e pronto, automaticamente. Foram procurar, a dentadura do rapaz estava dentro do local onde ele disse. Como é que ele podia saber? Além do mais, ele questionou: e aquela senhora, aquela garota que chegou acidentada, ela está bem? Ele estava em parada cardiorrespiratória. Quer dizer, imaginar coisas que não aconteceram, alucinar, até que você podia explicar com alterações neuroquímicas e químicas, de oxigênio, de gás carbônico. Você podia. Mas como você pode explicar fatos que independeram disso e que foram verdadeiros? Então as EQMs, elas são outra forma de demonstrar que existe algo além do corpo físico, que existe algo além do cérebro. O cérebro, eu repito, ele é a máquina pela qual o espírito que nós somos, dotado de poder de decisão, de vontade, de sentimentos, é a máquina através da qual nós conseguimos exteriorizar para essa dimensão tudo que somos. É por isso mesmo o hardware do espírito. E nunca vai ser possível que nós criamos um cérebro artificial com toda a potencialidade do espírito, porque o cérebro artificial não tem consciência. Mas acontece que ele não pode vencer alguém? Pode. Tem uma diferença. Se nós vencermos uma partida, um jogo, nós temos uma consciência de que vencemos. A máquina não tem. Ela simplesmente consigna o resultado final. Ela não tem a mesma sensação de vitória. E olha, no caso, um dos pioneiros de software nos Estados Unidos, chamado Mark Halperin, citado no livro do Dr. Mário Beauregard, ele diz: os defensores da inteligência artificial, na luta desesperada por resgatar a ideia de que os computadores podem pensar ou pensam, na verdade se veem sob o domínio de uma ideologia. Estão, como veio o caso, defendendo a própria racionalidade. Ao negar que os computadores podem, mesmo em tese, pensar,
O que se está de fato dizendo é que os seres humanos têm uma propriedade especial que a ciência jamais entenderá, uma alma ou uma entidade mística similar. É o que nós somos. Nós somos espíritos imortais. A consciência está na nossa identidade espiritual. O cérebro é um computador dos mais complexos e maravilhosos. Aliás, naquele dia que eu citei no começo, em que o George W. Bush dava início à década do cérebro, em 1990, ele fazia um discurso falando sobre o cérebro e dizendo que é a mais complexa, a mais fantástica das estruturas conhecidas, mais fantásticas ainda do que os buracos negros, mais fantástica ainda do que as galáxias. Mas esse cérebro, ele foi produzido através das experiências múltiplas, ao longo das diversas reencarnações, desde os períodos mais remotos, em que ainda não tínhamos a condição de espíritos, em que ainda privávamos da possibilidade como princípio vital, como princípio espiritual. E pouco a pouco, nós vamos construindo com o progresso do espírito um novo corpo. Não é o corpo, não é o cérebro que desenvolve o espírito. É o espírito que desenvolve o corpo, é o espírito que desenvolve o cérebro, é o espírito que está à frente, na vanguarda, buscando a sua perfeição, buscando a sua condição de filho de Deus, no momento em que a felicidade se fizer completa em sua vida. Muita paz a todos. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.